Olá, tudo bem? Eu sou o Sérgio, da Aquiplanos. Esse é o primeiro episódio da Aquiplanos Podcast, que vai tratar de assuntos relacionados ao mercado de saúde no Brasil. Então, você que é empresário, gestor de saúde, corretor de vendas e tem interesse em conhecer cada vez mais a respeito desse mercado que é tão maravilhoso, mas que muda tanto, aqui é o seu lugar. E para esse primeiro episódio, o nosso convidado também tinha que ser uma pessoa muito especial. É um gestor que há mais de 25 anos atua no ramo de saúde, é um dos maiores gestores comerciais do Brasil, é uma pessoa que eu conheço, que eu tenho um carinho, um afeto muito grande, que é o Campos, conhecido de todo mundo aí do mercado, que vai falar hoje sobre muita coisa muito importante para que todos nós saiamos mais enriquecidos deste primeiro episódio. Obrigado. Campos, começando aqui a nossa conversa, fale um pouco sobre você, sobre a sua trajetória, o que te faz manter até hoje tão alinhado, tão animado com esse mercado depois de tantos anos. Boa tarde, Sérgio. Um prazer estar com você aqui. Parabéns por essa iniciativa, né? Muito legal. O podcast está em alta em todos os segmentos, mas no segmento de saúde estava faltando uma corretora que tomasse uma iniciativa como você tomou. Então, realmente foi muito bacana dar aqui planos. Parabéns novamente, né? E é um prazer, eu estou me sentindo orgulhoso de ter sido o primeiro de muitos que vão estar aqui. Pelo que você falou, você vai trazer grandes gestores de várias operadoras, né? Então, é muito legal, me sinto muito orgulhoso de poder estar aqui no teu primeiro podcast. Eu que agradeço pelo convite, Campos. Realmente, para mim, faz muito sentido pela nossa história. Nós somos resistentes aí, né? Verdade. Dinossauros do mercado, né? Ser você o nosso primeiro convidado, tá? Então, eu quero te perguntar uma coisa. O cliente mudou, Campos, nesses anos todos, com agora a chegada dessa tecnologia, contratações online. E o corretor? O corretor também precisa mudar para acompanhar essas mudanças? Legal, tua pergunta é boa, a gente se questiona disso, né? Todo o mercado, todos os dias, tenta se atualizar, é um grande desafio para nós todos. Eu penso o seguinte, quando você fala o cliente mudou, eu penso assim que houve uma diversificação do cliente. Porque o que acontece? Hoje a gente tem um público decisor no segmento de saúde também mais jovem, né? Então tem as startups, as empresas que têm decisores mais jovens, com uma faixa etária mais baixa, mas tem uma outra situação muito interessante também no mercado de saúde, que as pessoas de faixa etária mais elevadas também continuam como grandes decisores. Então, quando você tinha anos atrás pessoas de 65, 70 anos, elas já não estavam tão atuantes como estão hoje. Então, você tem dois públicos distintos para que o corretor tenha uma atenção especial. Porque hoje, pelo menos é a minha visão, né? A gente não tem dados aqui para passar para o teu público estatísticos, mas a gente tem o nosso sentimento desses anos todos de experiência. E nós percebemos que você tem o público de uma faixa etária mais baixa, mas também os 70 a mais continuam em plena atividade e continua sendo decisor. E esses dois públicos, Sérgio, na minha visão, é claro, é só uma opinião, né, que a gente tem de experiência, esses dois públicos, eles são exigentes e cada um com o seu formato. Então, se você pegar, por exemplo, a faixa etária mais baixa, ele tem mais velocidade, ele busca mais informações antes da tomada de decisão, ele vem com uma preparação de informações, às vezes com fontes que nem são fontes fidedignas, mas ele tem muitas fontes para buscar, né? O mercado funciona dessa forma hoje. E o público de mais idade é um público que traz a experiência consigo para a tomada de decisão. Então, não existe, na minha visão hoje, uma receita de bolo. O corretor, ele também, né? O corretor mudou. Eu não sei se ele mudou, mas ele precisa definitivamente cada vez de mais informações. Ele precisa estar preparado, porque ele tem dois perfis muito diferentes para ele poder atender no mercado. Assim, até porque, Campos, o empresário hoje ele está mais exigente, digo o pequeno empresário, esse que é o nosso público, esse PME, porque eu acompanhando aqui, estudando que a faixa compradora hoje maior desse pequeno empresário está na faixa dos 50 anos.
entre 50 e 60. Perfeito. E não é o primeiro plano que ele está comprando, né? Ele já conhece, É a já está experiência, determinado. é a experiência que a gente estava comentando. Quando a gente começou lá atrás, eu vendia muito assim para pessoa que nunca teve plano de saúde. Exato. Hoje já é o terceiro ou quarto plano que ele compra. Então, você acredita que hoje isso tornou esse empresário, esse pequeno empresário, mais exigente com relação a saber de quem ele vai comprar? Exato. Ele tem mais como perceber se o corretor é um bom corretor ou se é um corretor que está tentando enganar ele. Exato, ele consegue hoje obter muitas informações, né? Então, em qualquer contrato, hoje existe, por exemplo, o corretor que busca o tráfego pago. Então, ele vai lá fazer um investimento para tentar estimular que clientes interessados em planos de saúde o busquem. Principalmente isso acontece com contratos individuais, com pequenas microempresas. Ele vai lá e investe o dinheiro dele para tentar buscar esse perfil de cliente. Quando esse cliente vem, ele normalmente já vem com informações. Às vezes ele nem, muitas das vezes ele não é do segmento, mas eu vou fazer uma pesquisa de plano de saúde. Então, antes dele acionar o corretor, ele busca informações, que hoje as redes sociais, a internet está cheio de informações, né? Você consegue buscar inteligência artificial. Então ele busca, mas ele tem muita fonte. E aí quando ele vem conversar com o corretor, ele vem normalmente já embasado, com informações. E aí que entra o estudo, né? Se você pensar hoje, me chama muita atenção em todos esses anos que a gente atuou, eu tive a oportunidade de trabalhar nas melhores operadoras, né? E hoje, inclusive, iniciei aí no Grupo Vital, que é uma plataforma da Unimed, então é quase que uma consagração aí para minha carreira, porque eu vou representar talvez a marca mais importante do país no segmento de saúde, que é a Unimed. Então, um prazer muito grande para a gente. E você percebe, eu estou há pouco tempo lá, mas já estou estudando um pouquinho os produtos e tudo mais, e você percebe como o corretor ainda precisa, ele é muito bom, ele conhece, ele é consultivo, os nossos corretores realmente têm muita qualidade, mas como eles têm muitas empresas para ele poder divulgar e para ele apresentar para esse beneficiário, ele acaba, não, isso não é uma regra, mas isso normalmente acontece, ele acaba entendendo um pouquinho mais de uma operadora ou de outra. Ou por algum benefício a mais, ou porque ela chama mais atenção, ou porque ela tem uma precificação mais atraente, né? Porque o cliente normalmente ele pede, eu sempre brinco, né? O cliente tem dois desejos, ele tem o desejo inicial dele, ele fala que ele quer preço, mas o desejo final dele, ele não quer confusão. Então, e às vezes, o corretor, se ele não tiver essa experiência, ele atua prontamente para trabalhar o primeiro desejo do cliente. O cliente falou, olha, eu quero o preço. Então ele já vai e ele já automaticamente oferece o preço e deixa de oferecer aquelas operadoras, às vezes, que tinham alguma coisa a mais para agregar. Então o corretor precisa entender muito dos produtos que essas operadoras oferecem. Eu vou te dar um exemplo, né? Dentro da Unimed, você tem o plano pleno. É claro que eu sempre observei esse plano trabalhando em outras operadoras, né? E eu observava o seguinte, que o corretor ele colocava o pleno como se fosse um produto para trabalhar como comparativo com as operadoras com rede mais restrita, com rede verticalizada e com uma precificação mais baixa. Então, na minha visão, agora vendo o pleno, conhecendo ele, em momento algum, a palavra não é rebaixamento, mas você está colocando um plano grandioso, né? Como é que você vai dizer que o plano pleno da Unimed tem menos médicos se ele oferece 4.700 médicos? É uma coisa que não faz nenhum sentido. Talvez com 4.700 médicos, o plano da Unimed pleno seja o plano de maior rede credenciada de Curitiba. Então você considera, Campos, o pleno hoje uma solução inteligente, com um custo acessível. Exatamente. E com um índice, um grau de satisfação muito elevado para os clientes. Exato. E o que você percebe? Não é que todos os... Você, corretor, que está conseguindo fazer essas separações, essa distribuição dos produtos, parabéns, continue assim. Mas a gente está fazendo um alerta para quem
tá vendo a sua grade de produtos como se fosse uma grade assim, não, o plano pleno da Unimed, ele tem rede restrita. Não faz, isso é um pecado, né? Porque ele tem 4.700 médicos. Talvez seja, eu não estou exagerando, mas talvez seja o plano que tenha mais médicos, claro, exceto os produtos da própria Unimed, que daí você consegue ter lá um Flex, um amigo, que vai ter uma rede ainda maior. Mas respeita essa rede, porque ele é muito grande. E o que acontece? Você acaba usando, às vezes, o corretor tem esse hábito, você usa um produto da operadora de trampolim para vender o outro produto da operadora, porque você não domina muito bem ele. Qual é o produto que todo mundo vende da Unimed? É o Flex. Então, o Flex é maravilhoso. O Flex tem mais de 50 hospitais, ele é incrível. Mas eu não posso desmerecer o Pleno, porque ele tem uma precificação extremamente atraente, mas ele é um produto completo, com uma rede muito grande. E se o corretor não estudar essa grade de produtos, como é o exemplo da Unimed, para não dizer aqui que eu estou fazendo só a propaganda da Unimed, né? Porque é o produto a marca que a gente representa hoje, com muito orgulho, eu vou citar a Mil, por exemplo. Se você pegar hoje e fizer uma pesquisa com os corretores que vendem, eu não estou dizendo que aquele corretor que vende o plano internacional, salva de palmas, continue assim. Mas eu tenho a sensação que a maioria dos corretores nunca sequer ofereceram aquela linha de planos de cobertura internacional, que dá cobertura nos 5 continentes e ele não conhece o produto. Ele não oferece, Campos, pelo medo, por não conhecimento do produto? Se o cliente gostar e perguntar, então me fala mais desse plano. Daí ele entra em pânico, aí ele vai fartar. Porque tudo que ele quer é que não ofereça, o corretor não quer que o cliente fale sobre um produto que ele não domina. Né? Não que ele não goste do produto, mas ele fala, pô, se esse cara perguntar do Black, eu tô ferrado, desculpe o termo, sim, mas eu tô com problemas aqui. Então, ele acaba torcendo para que se fale do produto que ele foi treinado. Aí entra uma questão também, né? Para refletir. Quantas vezes a operadora mesmo deu o treinamento da cobertura internacional? Porque quem vai deixar o corretor seguro, quem vai passar aquela informação de forma didática, que vai trazer leveza para o produto, é a própria operadora. Então, às vezes, as operadoras têm uma grade de produtos incrível, mas ela já vem com uma mentalidade de oferecer um pão quente, que é aquele produto. Então, eu costumo dizer o seguinte, se você é corretor, tem muito corretor que fala que é consultor. Consultoria, o que é? É estudo. É pesquisa, é conhecimento. Aí você tem que se fazer essa pergunta. Peraí, eu estou fazendo essa consultoria para o meu cliente? Tem corretor, um exemplo, não são todos, é claro que não, mas tem corretor que ele tem uma marca na cabeça. Quando ele vai, agora nós vamos falar sobre essa marca, ele encanta, ele dá um show, ele dá uma palestra, o corretor, falta o cliente bater palma para a apresentação dele. Mas daí o cliente pega e fala, me fale sobre essa outra marca. E aí, como ele não está habituado a essa marca, o que ele vai fazer? Ele vai apelar para a tabela de preço. Né? Me fale sobre essa marca. Essa marca é R$ 159,90. Entendeu? Então, por quê? Porque ele não domina. Então, eu acho que essa questão de o cliente mudou, o corretor mudou, o corretor precisa, a qualquer momento, ser mais consultivo. Com certeza. Né? Conhecer sua grade. E rapidamente aqui, você migrou, saiu de uma empresa e hoje está em outra empresa. Perfeito. Houve esse tempo, você não estava procurando, você estava lá onde você estava e você tem a sua empresa de consultoria. Exatamente. Aí vamos supor que o Campos não tivesse... Isso, a Campos. Isso, a Campos, exato. Né? Vamos supor que hoje o Campos não tivesse entrando nessa empresa e fosse ativar a sua consultoria, a Vera. Você, ao procurar um plano de saúde, você é um empresário e agora está contratando. Claro. O que você levaria em consideração da parte do corretor, da corretora, ao te apresentar esses produtos? A isonomia, apresentar os produtos de forma profissional, você não vê que ele está puxando mais sardinha para um lado, porque a gente sabe que por bonificações, premiações, né? E ele está olhando para o teu... com o teu olhar, para o teu negócio, para tua necessidade, você acha que o empresário hoje ele olha muito para isso?
Sem dúvida, Sérgio. Você está fazendo umas perguntas que abrem um tema, um leque gigante, né? Aí você pensa o seguinte, tem uma brincadeira em uma das palestras que a gente faz para o corretor que está começando. Quando eu falo assim, nós fazemos palestras, o corretor fala, poxa, mas você faz palestra? Existem muitos profissionais no segmento de saúde que necessitam de informações que são informações básicas, que existe um leque de corretores que já entende muito bem, que já domina muito bem. Essas palestras, esses conteúdos, eles são voltados para quem está realmente precisando disso. E você pensa o seguinte, o corretor, ele tem que ter essa, como é que eu vou dizer, a visão que o cliente dele precisa ser auxiliado. Ele precisa ajudar o cliente a tomar uma decisão. Porque o plano de saúde ele não é resgatável, né? É muito importante isso, porque o cara não está satisfeito, me dá aqui meu dinheiro de volta. Ele não é resgatável, então é uma tomada de decisão de inteligência que ele tem que tomar. E o corretor precisa estar perto dele para auxiliar. Aí tem uma dessas palestras, tem uma brincadeira, uma frase que a gente fala assim, não é uma brincadeira, né? Isso é religioso até, né? Não deixeis cair em tentação, mas não levai-vos um produto para o cliente que não tem a ver com ele. Você não pode, não é justo fazer isso com esse beneficiário porque você ficou tentado a uma comissão, a um bônus. Eu já tive na minha carreira de gestor e de treinador, eu já ouvi de alguns gestores, graças a Deus que isso é a minoria, mas eu já ouvi o seguinte, o cara fala, não, mas Campos, mas se eu falar disso eu não vou vender. Gente, mas como que você consegue dormir se você vai vender um plano de saúde e você não entrar no tema carência? Sim. Se você não entrar no tema coparticipação, o cliente precisa saber onde ele vai ser atendido. Aí, mas ele não perguntou. Não pode. Essa é a minha visão, tá? De novo, a gente não está aqui como um regulamento, como uma regra. Mas na minha visão, para você fazer uma consultoria, você tem que falar das restrições também. Voltando ali um pouco no início da pergunta, ali na saudação, na apresentação sua, você tem muitos anos no mercado, né? Então eu até te perguntei assim, um pouco do início ali do Campos, como gestor, começou na Amil, como você falou. Isso, né? Exatamente. E no segmento de saúde, né? O que te leva até hoje, a gente percebe depois de tantos anos, ainda ter essa chama, né, acesa, que eu acho que não se apaga. Não só, vai. Tão cedo, só né? se o coração apagar. Fora isso. Então... Eu penso assim, eu também tenho no meu, não vou colocar que é hobby, né, imagina, mas assim, eu desde novo, eu sempre fiz muita atividade física e fui aí atleta até júnior de futebol, fui federado no handball, no futsal. Então, eu sempre fiz uma relação muito grande com o esporte e o trabalho. E teve uma dessas palestras com o Oscar Schmidt, que é um ex-jogador de basquete, né? Ele fala uma frase que eu me identifico muito. E ele fala o seguinte, fala assim, olha, eu amo tanto o que eu faço, que é o meu trabalho, e ainda tem os malucos que me pagam para fazer, né? Então, é mais ou menos isso, Sérgio, é gostar do que você faz. E eu tenho... E assim, eu falo isso com muita tranquilidade porque eu escuto isso dos meus clientes que são os corretores. Porque os meus clientes são os corretores. E eu escuto isso diariamente, né? Então, a gente já falou aqui dessas questões. Então, hoje, na tua opinião, o corretor precisa ter, além desse conhecimento todo, uma iniciativa, ele precisa ter... Velocidade. Ele precisa ter velocidade, porque o cliente, hoje, ele tá te buscando, mas se ele perceber em você que você não tem as informações que ele precisa, ele não vai te dar esse feedback. Ele não vai chegar para você, Sérgio, você não me trouxe as informações, por isso eu vou procurar outro corretor. Ele não vai fazer essa bondade com você, ele não vai te dar esse feedback. Aí ele vai buscar outro. Então é muito importante você ter o conhecimento, ter a velocidade e estar próximo do seu cliente. Isso é muito importante, porque às vezes o corretor é muito bom, ele responde tudo que o cliente pergunta. Ele dá um show. O cliente pergunta, ele responde tudo legal. E ele deixa o cliente à vontade. Então, às vezes, é legal você pecar um pouquinho pelo excesso. Só para dizer o seguinte, olha, eu estou aqui à sua disposição. Na hora que é muito importante isso, né? Às vezes, eu vejo muito isso. Corretores que trocam agendas. Isso é uma coisa pré-histórica. E continua acontecendo. Ele troca.
Porque ele está se sentindo um pouco inseguro, porque ele tenta várias vezes com o mesmo cliente. E o cliente não diz que vai fechar, mas também não diz que não vai fechar. Isso vai trazendo um desgaste para a negociação, né? Isso vai trazendo um desgaste. E aí você tendo esse desgaste, é interessante às vezes você fazer essa troca, né? Então você tem um cliente que é potencial, não disse não para você ainda, então você direciona para um outro colega teu para ele poder dar a sequência. E às vezes uma pergunta, né? Eu no passado, quando eu tive lá minha experiência com vendas, eu aprendi uma frase que foi um gatilho. E que eu não sabia como fechar contratos. E alguém sinalizou o seguinte, olha, pergunta para o cliente, o que exatamente está faltando para você fechar o contrato? É um gatilho, simples. E ajuda você a ter um novo capítulo com aqueles clientes que estão ali empacados. Então a gente percebe que hoje o fato do cliente ser mais exigente, não que antes as pessoas não queriam ter boas, mas hoje ele é mais exigente porque ele conhece mais. Isso é uma realidade, isso não é um mito. Porque o corretor que não acredita que o cliente está mais ciente do que ele quer, esse corretor vai ter mais dificuldade de conseguir se sobressair no mercado. Exato. E você sabe que ouvindo você, eu pensei aqui também outra questão, a fidelização. Então, imagina o seguinte, o cliente está negociando com você, mas você atende esse cliente com toda formalidade, doutor, alguma coisa nesse sentido. E você está ali atendendo esse cliente. De repente, esse cliente descobre que existe alguém mais próximo dele, na vida ativa dele, que também atua no segmento de saúde. Então é um entrave, é um desafio muito grande para você, o cliente permanecer com você. Então, qual que é a dica, né? Se é que existe dica para isso, que fica muito difícil, né? Quando o cliente tem alguém do seu meio afetivo. Mas encante o seu cliente, cuide dele, mesmo com formalidade, esteja sempre com ele para você criar uma fidelização. O mínimo que tem que acontecer é ele ficar desconfortável em deixar de continuar com você e ele vai te passar isso. Porque muitas das vezes você trata o cliente de forma reativa. Então o cliente pergunta, você responde e você não cria mais laços com ele. Isso nas empresas maiores, se você pensar, a gente falou em tráfego pago, o tráfego pago ele vai atingir no máximo as pequenas e micro ali. Passou de 30 vidas, muito relacionamento com recursos humanos, com as empresas, o relacionamento no seu meio social, as empresas as pessoas que vivem no seu meio social precisam olhar para você e referenciar você no segmento de saúde. É mais ou menos assim. Todo mundo que conhece o Sérgio precisa ter a informação que o Sérgio tem a Aquiplanos e lá ele trabalha os ramos no segmento, né, de seguros. A Unimed hoje, Campos, dentro desse cliente, a gente sabe que a Unimed sempre foi considerado como balizador. Certo. Tá? Uma vez eu estava com um amigo que trabalhou na Unimed muito tempo, ele estava em outra operadora, e ele pediu para fazer uma cotação da 1.000, eu passei para ele o preço e falou, tá mais caro que a Unimed. Então, ela sempre foi um balizador, né? Parâmetro. Ou tá mais caro que a Unimed, ou mais barato que a Unimed e tal. Então, você acha que a Unimed hoje, ela consegue oferecer a uma grande parte da população o acesso aos planos de saúde? A gente sabe que, lógico, tem clientes que vão ficar ali para a Apivida, Nossa Saúde, claro, onde você trabalhou, um ticket mais baixo. O Unimed não vai conseguir chegar. Mas eu acho que o que hoje, de quem contrata plano de saúde, 70% tem condições de, a partir do pleno. Exatamente. E você sabe uma coisa que me chama a atenção? Eu, nesse período que eu fiquei de uma operadora para outra, eu acabei trabalhando ali a questão da consultoria e algumas pessoas, quando eu coloquei consultoria, entenderam que eu estava vendendo também, né? E não era consultoria para o cliente, era para o corretor. E eu fui chamado nessa brincadeira. E aí, foi muito interessante isso, porque aí eu fiz a cotação, comecei a buscar, me senti o corretor ativo ali, né? E aí, o que aconteceu? Era uma família, que era um CNPJ de 3 vidas, né? E que eles queriam o Bradesco.
né? Vou abrir aqui o nome das empresas e tal. Eles queriam o Bradesco. E aí eu já automaticamente já chamei o pessoal lá do Bradesco, já pedi ajuda, eles foram muito rápidos, muito eficientes, mandaram a proposta e tudo mais. E o cliente achou que o reembolso estava baixo. Aí falou, pô, mas esse reembolso 400 e pouco e tal, não sei o quê. Daí nós fomos ver algum reembolso maior no Bradesco, mas nesse espaço veio a Sul América com 800. E aí nós começamos com aquela conversa e tal, os clientes acharam o ticket alto. Eu falei, mas a pergunta parecia que eu sabia que eu ia trabalhar na Unimed, né? Mas eu não sabia ainda, então, até então eu não tinha esse sentimento. E aí sabe o que aconteceu? Eu fiz uma pergunta para o cliente, mas você está buscando as seguradoras, o ticket médio das seguradoras é bem mais alto porque elas têm o diferencial do reembolso. Mas você vai se deslocar muito? Não, não vou me deslocar muito. Aí o teu índice de utilização em consultas, exames, onde foi nos últimos 2 anos e qual foi o volume? A gente descobriu que era muito baixo e os locais, eles eram de rede credenciada da Unimed. Aí se você traz o plano para o amigo da Unimed, que tem uma rede sensacional e que não desmerecendo das seguradoras, mas é uma rede maior, a da Unimed, com muito mais opções, a gente descobre o seguinte, o índice de solicitação de reembolso desse cliente historicamente é baixíssimo. Então, o desconto que ele vai ter, a economia que ele vai fazer, pagando Unimed mês a mês, né? E quando ele precisar pontualmente, ele paga particular, a gente descobriu que era muito mais interessante fazer a Unimed. Entendi. Né? E você veja, o cliente tinha uma propensão a fazer um plano de um ticket muito mais alto. Aí entra aquela frase, não deixei-vos cair em tentação. Porque se eu passasse esse plano para ele, ele ia ter uma rede menor e ele ia ter um ticket muito mais alto, em troca de um reembolso que ele quase não vinha utilizando. Uhum. Então, entra aí a consultoria. Viu, Campos? Mas se a gente pensar bem, a gente vai falar, por exemplo, de sinistralidade, né? Perfeito. E de reajuste dos planos. Perfeito. Antes, quando você estava lá até 2008, 2009, as operadoras reajustavam individualmente essas pequenas empresas. Perfeito. Eu vi muito caso de determinadas operadoras mandarem 60%, 70% de reajuste, o cliente pagar e no mês seguinte a operadora mandar a rescisão do contrato. Então você vê como é que era diferente. Naquela época, quando fez essa mudança que a gente acompanhou, né? Você acha que isso foi benéfico? Você acha que esse reajuste agora, somando todas as pequenas empresas, o sinistro delas, diluindo o risco, né? Porque se eu tenho uma pequena empresa e tem um evento lá de 50 mil reais, eu tinha que pagar essa diferença no reajuste. Perfeito. Hoje, vou diluir com outras que não utilizaram, no ano seguinte eu não utilizo, o outro utiliza. Então, você acha que isso foi fundamental para o crescimento do PME? Olha, foi estrategicamente a perfeição. Porque a gente fala do famoso bom negócio, né? O que é o bom negócio? É quando o beneficiário tem uma boa entrega, né? Ele está satisfeito e a operadora também. Então, se você for conversar, eu acredito que também, de novo aqui, estamos no achômetro, né? Não temos o dado específico. Mas a grande maioria das operadoras, eu acho que o que dá mais margem é o pequeno microempresa. Então, para a operadora, foi bom. Para o beneficiário, foi muito bom. E para o corretor também, porque o corretor ele ficava muito frágil e com muito medo do reajuste abusivo, que na visão de um consumidor, não tem como você não achar abusivo 60%, mesmo que alguém mostre para você que mesmo reajustando 60%, você ainda teve um baita benefício, que se você fosse pagar aquilo particular, meu Deus do céu, você perderia tudo. Mas até você não consegue explicar isso para o consumidor. E só sobra para ele a conta final. Eu tive um reajuste de 60%, abusivo. E o mundo vai concordar com ele. Só os técnicos, né, as pessoas que estão no segmento vão entender. Se esse cara pagasse particular, ele ia ver. Então foi muito, respondendo a tua pergunta, foi excelente. O pool da carteira é o melhor negócio. Foi isso que fez o PME estourar, né? Então foi uma intervenção bem bacana da ANS.
Exato. E melhorou todo o mercado de PME. E uma coisa, né, Sérgio, legal, de novo falando na Unimed, né? Porque todos os corretores atuam com a Unimed. Então você começa com... Você tem a pequena microempresa com o MEI, mas tendo 3 beneficiários, você já pode fazer. Já coloca uma série de dependentes que antes... O dependente antes... Isso é uma coisa interessante também. O corretor, ele tem que entender, você que é corretor, você tem que entender o seguinte, que o óbvio para você é desconhecido do cliente. Então, você sabe que dá para incluir beneficiários, como um irmão, um sobrinho, um neto. Você consegue colocar esses beneficiários, você sabe que dá para colocar. Mas o cliente não sabe. Na cabeça dele, ele pode entrar cônjuge de filhos. Então, se você não trabalhar isso, o corretor às vezes esquece, porque para ele é óbvio, mas é desconhecido do cliente. Então, olha que diferencial legal que os PMEs, na grande maioria hoje, atuam dessa forma. Então, você tem uma precificação muito mais baixa do que um plano pessoa física, né? Você traz uma economia sensível, o reajuste está diluído em toda a carteira daquela operadora e ele tem flexibilidades como essa aí de você poder colocar os dependentes. Então, Campos, a gente falando aqui, a gente percebe que também, eu acredito que estou chegando a uma conclusão, várias, mas dentre elas, de que o reajuste que se tem lá na frente depende muito também da qualidade da venda que o vendedor fez. A gente falando em milhares de vendedores, milhares de propostas, né? Da informação que o cliente prestou, que vai diminuir a questão da judicialização, Exato. né? E que isso vai diminuir a sinistralidade e os reajustes vão ser menores. Então, o cliente bem orientado quer dizer que no futuro a gente vai ter um mercado mais saudável. Não tenha dúvidas disso. Você sabe que a gente subindo um pouquinho, você falou isso, me fez lembrar aqui alguns programas que algumas plataformas estão fazendo hoje, né? Eu acabei de participar de um treinamento e vi um programa muito interessante de gestão de saúde corporativa. Claro que aí você sobe um pouquinho, né? Para um número de beneficiários maior. Como que eles estão trabalhando isso? É uma célula que tem dentro da plataforma que cuida de empresas a partir de 60 beneficiários. Mas eles fazem isso exatamente com o propósito de cuidar dessa carteira. Então eu vou observar como que esse beneficiário está ingressando, eu já vou fazer o acolhimento daqueles que têm alguma doença crônica, que mereçam um cuidado mais especial, né? Eu vou estimular em palestras aquele público que está com uma declaração de saúde ok, mas que precisa entender quais são os melhores hábitos para ele manter essa saúde que ele tem. E isso tudo para mostrar como é ideal você utilizar o plano. Não de forma abusiva, mas de forma inteligente você usar o plano para que você valorize a assistência médica que você tem e que você, no caso, não tenha contato com essa empresa só na hora da renovação. Porque quando você deixa o cliente ao léu, que você não cuida dessa conta, que você não cuida dessa empresa, a probabilidade de você ter um reajuste maior para essas empresas aí nesse perfil, nesse porte, é muito grande, em qualquer operadora. Mas independente do porte, eu posso dizer para você que eu tive Unimed até um tempo atrás, minha esposa engravidou, eu tenho um bebê em casa, e foi um pré-natal fantástico, promovido pela Unimed, né? Pós também parto, então a questão de exercícios, respiração, um acompanhamento bem bacana, né? Então acho que isso faz muita diferença e esse é um complemento já ao excelente programas que a Unimed já possui, né? Já possui. Para empresas de todos os tamanhos e portes, né? Então é algo que vai acrescentar ainda mais qualidade, saúde e gestão para as empresas. Exato. Já que você puxou esse tema, falando aqui da grade de produtos. Eu conheço, estou aprendendo muito sobre a Unimed agora. Tenho grandes professores lá no Grupo Vital, onde eu estou trabalhando. O Gilberto, que é uma pessoa diferenciada em todos os aspectos, especial e conhece muito dessa área, né? Mas tem também a equipe de consultores que estão dando um suporte. Mas a gente está aprendendo esses produtos, né? E aí eu percebo o seguinte, o Flex, o nome já diz, né? Ele é um plano extremamente flexível, a rede é gigante, né? Ele tem um preço bastante atrativo, ele é muito bacana. O que está me chamando muita atenção é o pleno. Sim. Você veja, eu já tive a oportunidade de trabalhar em operadoras verticalizadas.
E eu tinha uma imagem assim, mesmo com a nossa saúde, por exemplo, tem um programa de gestão de cuidado muito legal. Tem o acolhimento, é muito interessante o modelo deles. Mas você veja uma coisa, ela tem unidades próprias. A unidade própria pode ser utilizada por qualquer cliente da operadora Nossa Saúde. O cliente que comprou um plano que tem uma rede mais aberta, que é aquele plano Vida Leve, ele pode utilizar a unidade. Inclusive, há um estímulo para que ele utilize. A Unimed tem um fator que me chamou muito atenção, muito bacana, e mostra que o plano, ele não tem como diferenciar o preço. O preço é um atrativo dele, mas ele é um produto de acolhimento e cuidado de fato. Por quê? A Unimed tem várias unidades. Essas unidades são exclusivas do cliente pleno. Então, se o cliente flex quiser usar a unidade própria, ele não pode. Ele vai usar toda a rede. Ele tem mais de 5.700 médicos credenciados, tem uma rede gigante, mais de 50 hospitais, mas as unidades não. As unidades são do plano pleno. E você sabe que hoje, uma coisa que preocupa o beneficiário, se não for vendido da forma correta, ele fica preocupado com a coparticipação. Sim. Né? É. E você tem o pleno, ele tem outro grande diferencial. Se o cliente vai na unidade própria, ele está isento de tudo que a unidade oferece. Porque a unidade da Unimed não está restrita à consulta. Existem procedimentos que ele pode fazer lá, que ele pagaria coparticipação, mas ele fazendo na unidade, ele está isento de coparticipação. Isso é muito legal. Então, o cliente pleno, se ele tiver essas informações, ele vai se sentir diferenciado mesmo. Então, Campos, assim, o que o cliente queria lá atrás é o que o cliente quer hoje, mas hoje ele está mais informado. Exato. Ou até mal informado, porque a internet, né, redes sociais, Tá aberto. vem receita para tudo ali. Né? Aceita tudo. Mas a venda em si, com esse crescimento da tecnologia, então hoje é uma venda muito online, pelo menos as pessoas acreditam que deva ser assim. É. Mas, na tua opinião, a venda tradicional morreu? A venda, quando você fala venda tradicional, eu estou imaginando o formato de implantar um contrato ou do formato A venda de você atender, agendar uma visita, ir no perfeito. cliente, ter uma conversa mais pessoal, assim, legal. não somente por WhatsApp e tal, né? A venda de você passar de uma forma mais explicada Perfeito. Porque hoje em dia as pessoas querem respostas muito curtas e rápidas e às vezes É verdade. eu acho que para saúde, para plano de saúde, eu não sei se isso é a melhor forma de você dar as Porque respostas. é assim, né? Você corretor, você quer mais tempo com o cliente. O cliente ou não quer ou não pode. Então você tem que se adaptar a isso. Mas eu não posso sair falando que agora o negócio tem que ser rápido, senão eu vou fazer as vendas, eu vou perder minhas vendas, eu só faço venda no WhatsApp. A gente não pode, não existe uma certeza de nada. O corretor, ele precisa estar extremamente flexível com o formato. Ele precisa se moldar ao modelo do cliente dele. Se você pegar, por exemplo, eu tive mais um prazer, eu tive mais um prazer no trabalho, que foi na minha profissão, de trazer a MedSenior para Curitiba, né? Então, eu vivenciei a MedSenior no início do projeto. A gente entregou ela vendendo bem, batendo meta, é muito bacana. Ele é um formato que trabalha com um público, agora já até está atingindo públicos mais jovens também, né? Acho que a partir de 43 anos, alguma coisa assim. Mas você veja só uma coisa interessante. O público de mais idade é visto como um público que gosta das visitas, que gosta da conversação, que gosta do agendamento. Então, eu não posso usar isso como uma verdade única, mas eu tenho que estar preparado. Hoje eu vejo corretores, por exemplo, deu um problema na biometria, ou deu um problema no documento, o cliente não está sabendo preencher. É uma grande oportunidade que ele tem de voltar no tempo e fazer a visita. Só que eu vejo, às vezes, o corretor achando ruim fazer isso. Isso ele tem que ver como algo muito legal, porque de 2019 para trás, que não faz muito tempo, era 100% das vendas eram com proposta e com visitação presencial. Agora, quando acontecer, vai ser até para diversificar um pouquinho, para você poder aproveitar, tomar um café com o cliente. É uma coisa gostosa. Mas
o modelo de trabalho e o modelo presencial, não tenha dúvida que ele perdeu muito espaço, porque as pessoas querem mais essa velocidade. Mas o corretor, eu sempre também uso uma frase, o corretor é um investidor. Você precisa investir em vários formatos. Não acredita que existe ali a receita de bolo, eu só trabalho com isso daqui. Eu não acredito muito nisso. Mas uma coisa que você falou interessante, da adaptação. Cada cliente é um cliente diferente. Uns podem aceitar mais, outros não. Mas aí, voltando ao que você já falou lá atrás, não é uma questão também que às vezes o vendedor que já quer ter o pronto mais rápido, ele não faz um levantamento do perfil desse cliente, né? Das necessidades. É o ideal, né? Ele acha que apresentou lá a tabela, o preço. Então você acha que conhecer como você falou, viaja. Utiliza quais hospitais, já utilizou... Eu acho que a velocidade, ela não pode ser confundida com uma coisa precipitada. Então, se eu tiver oportunidade, eu tenho que ter informações do meu cliente. Tem frases da área de vendas que não mudam, que transcendem o tempo, né? Então, assim, conduzir uma negociação não significa falar mais ou escrever mais. Eu vou conduzir, como é que eu faço para conduzir? Faço perguntas. O cliente vai falando e vai se abrindo e eu vou vendo aonde que ele, né? Tem a brincadeira lá porque o corretor trabalha muito com leads, né? Ele trabalha muito com leads. E aí, algumas perguntinhas chaves ele precisa fazer. Desde saber se esse cara quer uma cobertura, claro que a maioria não faz, mas se ele quer uma cobertura mundial só no Brasil. Não vou fazer isso porque as minhas leads são todas locais, regionais. Então você vai se adaptando. Mas você precisa fazer uma investigação. Um problema hoje também, sabe o que acontece? A vulgarização, né? O cara começa a ter um volume de clientes muito grande para ele fazer contato. E aí ele vulgariza, ele fala, não, ele não dá mais aquele amor, né? Você que é dono de corretora, às vezes o teu corretor, teu profissional de vendas está recebendo uma quantidade de leads muito grande. E aí o filtro que ele faz está cada vez mais assim, superficial. Ele vai tentando edificar seus clientes que estão mais quentes mesmo. Ele já só vai dar atenção para esse, o restante ele... Se você voltar no tempo, a essência é a mesma. Se você voltar no tempo, fica mais fácil dar um exemplo. O cara olhava o prefixo. Sim. Né? Olhava para mim, não, esse aqui não vai fechar. Olha a idade, esse aqui não vai fechar. Então, eu penso que hoje você não pode cair na tentação, mas você tem que tratar todo mundo como se fosse o presidente da empresa. Se o cara for presidente, você não erra. E se ele não foi, você deu um dia muito especial para ele. Trata todo mundo com muito carinho. Às vezes você vê que é um perfil de beneficiário que você não vai fechar, e aí você começa a tratar aquele cliente de forma mais dura. Isso é muito ruim para a referência da tua corretora, da tua empresa. Sim, quando eu visitava, quando eu atendi, eu gostava de marcar a visita para falar com duas pessoas. E não só com quem estava falando comigo. Porque eu falo lá com a senhora que está ligando, ela vai falar com o marido. Aí ela não vai falar como eu falaria. Então eu gostava de estar na visita para falar com os dois, né? Perfeito. Com o casal, fazer um PME ali e já tirar as dúvidas e eu acho que isso funciona melhor, fortalecia. Não, sem então, dúvida. Por isso que eu acho que de repente uma visita ou uma vídeo, eu acho que a vídeo hoje, Campos, se aproxima bastante de uma visita. Eu participei de um curso muito rápido, também da internet, e eu entrei como usuário também, né? E o palestrante estava sinalizando muito isso que você falou. Falou assim, muitos corretores estão trabalhando com WhatsApp. Não, eu só vendo no WhatsApp, vendo no WhatsApp, vendo no WhatsApp. Mas tem muito declínio no WhatsApp também. E ele estava sugerindo que o corretor estimulasse a esses beneficiários a fazerem vídeos curtos, né? Reuniões via online que traz uma pessoalidade maior e uma chance maior da negociação fluir. Sim. Então você usa a ferramenta do WhatsApp como uma referência, mas você tenta estimular o cliente a um contato mais próximo, né? Então isso é bem legal. E aí, como você falou, esse novo desafio, né? Junto à maior bandeira, a Unimed, então a responsabilidade também
é alta, né? Aumentou. Aumentar números ali não é fácil. Não, não é verdade. E eu nem penso em diminuir, então tem que aumentar. Não pode nem sonhar com isso. Mas aí você vai atender de 3 a 99 beneficiários. Exatamente. Não, na verdade, é assim, você já citou o Gilberto, a receptividade que eu tive lá foi formidável. Uhum. Desde o chefe, né, o chefe carinhosamente, né, que é o grande líder lá, que é o William, Uhum. e até todos os colaboradores, incluindo o Gilberto também. Uhum. Mas assim, o que ficou como missão é a gente estimular o segmento da pequena microempresa, sim. Sim. Mas como eu vou poder gerenciar e eu tenho uma equipe comigo de consultores comerciais que fazem as visitações também, da mesma maneira que eu vou fazer, e que cuidam das corretoras. Então nós temos uma gama de corretoras. Nessas corretoras nós vamos atuar todos os segmentos. Não interessa o porte da empresa. O que eu tô querendo pode ser maior, sim, pode ser menor. Agora, eu não sou bobo nem nada. Passou de 99, eu vou colar no Gilberto, que ele vai ajudar a gente. Mas vamos pegar, a gente tem um corte ali, né? A gente tem de 3 a 99, isso, até 29 é uma regra. Isso. A partir de 30, isso, aí não tem carência, exato, o reajuste aí já é mais consultivo, então, né? Isso. E aí, o que você tem de experiência hoje, você já trabalhou sempre com esses portes de grupos, né? O que você acha? Já tem, às vezes, um departamento pessoal, um RH ali não tão estruturado, mas uma pessoa que cuida dos benefícios dos funcionários, né? Uhum. Então, para esses grupos, o que você acha que é importante de tomada de informação, o que se leva para esse grupo? Você me passou desse trabalho novo que a Vital está fazendo nesse acolhimento, a partir nessa de 60 gestão, vidas, né? O que você acha interessante para um corretor que hoje recebe um lead com uma empresa ou algumas empresas entre 30 e 99 beneficiários? Lembra que a gente falou, conduzir uma negociação não é falar demais? Uhum. Né? Então, resumidamente, eu penso que deixar claro para esse RH que quanto mais informações ele nos passar, melhor nós vamos conseguir elaborar essa proposta. Né? Porque isso acontece com muitos corretores. Às vezes ele quer trabalhar velocidade e aí ele vai... Isso é um tema delicado que eu vou falar. Daí ele vai e perguntar, tá tudo legal? E o RH vai na dele, tá tudo legal. Então manda aqui, vamos cotar e tal. E aí na hora de implantar o contrato, você descobre que tem 3 casos de alta complexidade, que era sabido da empresa, mas não foi má fé, mas foi conduzido de uma maneira muito rápida. Então, a venda consultiva, a partir de 30 beneficiários, você precisa deixar claro para o RH, para essas pessoas que estão cotando, que é muito importante que ele passe todas as informações sobre a saúde desses beneficiários. Fala muito sobre LGPD, mas a operadora ela não pede o nome das pessoas, ela pede as patologias. Então, isso é liberado, isso é possível, você precisa saber as patologias. Então, não vai adiantar você se empolgar e passar informações que não são as reais. Aí você vai dizer, mas se eles não souberem de nada, de conhecimento de nada, logo não existe. Aí você vai sinalizar que não existe conhecimento. O que não pode passar pelo corretor é que ele não pode ele tem que deixar claro para o RH que essas informações sobre a saúde daquilo que o RH tem conhecimento, desde uma gestante até um doente crônico, pessoas com problema de saúde mental, fazendo terapias. Não existe nenhum plano empresarial no país que não precise dessa informação. Sim. Né? Essa questão dos 30 a 99 é muito importante. Geralmente o corretor vai levar saúde. E o RH, mesmo dessa pequena empresa, ele está lá em busca de benefícios e previsibilidade, né, para a empresa, benefícios para os funcionários. Você não acha que o corretor peca tanto nos micro ali, ao não levar mais benefícios, tipo saúde com odontológico junto? Nossa, demais. E outros benefícios, demais, inclusive. Você acha que... Porque eles vão lá, vendem saúde, tchau, fui, né? E o ano que vem a gente fala de novo. Eu aprendi, aí eu vou falar agora lá de trás, da Mil, a gente aprendeu o seguinte, plano de saúde, ele tem que incluir assistência médica e odontológica. Porque a boca é saúde bucal.
Então não faz sentido eu falar plano de... Mas não adianta que nós não vamos mudar isso. Ninguém muda, nem os operadores conseguem mudar. Mas isso eu ouvi de um médico, de um dentista, quero dizer. E fez muito sentido isso. Porque ele provou que para ser um plano de saúde você precisa ter cobertura odontológica. Porque a boca você não pode tirar a boca do corpo. Então, o que a maior parte da venda que nós fazemos são de planos médicos, né? E aí, quando eu tive esse aprendizado, a gente criou uma tabela e que obviamente não pegou, porque o corretor ele tem receio de vender a odontologia. Ele acha que se ele for falar do dental, pode trazer uma dúvida que pode gerar um impacto no plano médico dele. Então, nós criamos eram 3 colunas. Plano médico, eu só estou dando um exemplo de valores, tá? É claro que a gente quase nem tem esses valores hoje, mas plano médico de 0 a 18 anos, R$100. Plano odontológico, R$20. Plano de saúde, R$120. Então, e aí a gente estimulava o corretor a vender o plano de saúde para o cliente. Porque isso não é venda casada. Isso é um plano de saúde total. Você tem. E você veja, se você pegar hoje a Unimed, por exemplo, tem a Dental Única, é um espetáculo. Uma rede credenciada vasta, a precificação extremamente baixa. O preço do odontológico ele é tão baixo, no caso aí da Uniodonto, a gente está falando, que às vezes o cliente ele fala, mas será que vai dar essa cobertura toda? Ele faz a conta. Bom, um tratamento de canal é mais de R$700, de um dente. Né? Ele vai dar a cirurgia de gengiva, ele vai dar a restauração. Então ele tem muita cobertura para um ticket muito baixo. Mas o corretor, às vezes, ele só oferece o dental se o cliente pedir. Né? Então sem dúvida nenhuma, uma oportunidade. Eu não vou dizer que é uma falta, é uma oportunidade que o corretor tem de rever isso. Mas, inclusive, né, Campos, por mais que sejam grupos ainda considerados PME, existe uma abordagem um pouco diferente que você tem que fazer num grupo de 3 e um grupo de 50. E também o corretor está ciente que é uma negociação um pouco mais consultiva, um pouco mais demorada, ela não é uma visita e uma venda, né? A gente brinca que é a venda do Hot Wheels e do avião, né? Exatamente. Então, os contratos individuais é o varejão, né? Porque eu já peguei muito corretor que ele visita aquela empresa de 50 vidas, volta e depois não entra em contato. Ele não acredita ele não acredita na venda consultiva, na venda que é negociada há tempos. Eu vou dar um exemplo para você da última operadora que eu trabalhei. Eu estava dando treinamento no Brasil inteiro. E aí, o meu primeiro treinamento foi em Goiânia. E lá em Goiânia, eu conheci um corretor que era de São Paulo. O cara era de São Paulo. Aí, o que aconteceu? Passou meses, eu vim para Curitiba, estava dando treinamento aqui, e ele me chamou. E aí, o que ele falou? Falou, Campos, eu tenho uma empresa que tem 400... Olha, gente, isso é oportunidade de negócio para os corretores. Eu tenho uma empresa de 400 vidas. Ela presta serviço para a Petrobras e ele quer, só que eu não entendo nada do teu produto. O que nós... Já é um hábito nosso, você já nos conhece, sabe que a gente trabalha dessa forma. É dessa forma que nós estamos trabalhando agora com o Grupo Vital. Então, o que nós fizemos? Ele falou, não, mas não se preocupa que o cliente não conhece, porque a gente tem toda a informação, nós vamos fazer todas as palestras para você e com você. Né? O corretor falou, sério que vocês vão fazer isso? É sério, nós vamos fazer com você. E aí ele falou, só que tem um problema, Campos. O cliente está em São Paulo. Aí nós fizemos os atendimentos, todos eles iniciais, foram 3 ou 4 visitas que a gente fez, com RH, depois RH financeiro, equipe de jurídico, e foi aumentando, né, o número de pessoas nas reuniões. E sempre online, fizemos as apresentações até o fechamento. Quando chegou a data do fechamento, a empresa falou, só tem um problema, eu estou ironizando, mas isso aconteceu mesmo, aconteceu no ano passado. A empresa vai ter que aumentar o número de funcionários e essa construção que eles estão fazendo vai durar 1 ano e meio, era um contrato de 1 ano e meio, e nós vamos incluir 1.200 funcionários.
Então o contrato saiu de 400 para 1.200 contratos, 1.200 vidas, né? E o corretor, eu brinco que até hoje ele manda pra gente bom dia toda semana e tal, porque ele ficou realmente muito agradecido, porque ele não entendia do produto. Sim. Então, Sérgio, aí você falou que às vezes o corretor, ele cota e meio que deixa de lado. As empresas, nós estamos trabalhando isso internamente. Eu participei de uma reunião hoje de manhã para falar sobre isso, né? O Vinícius nos apresentando um novo CRM, onde o nosso consultor comercial vai acompanhar a negociação de contas acima de 30 vidas. Então, se o corretor se desligar dela, o nosso consultor comercial vai estar junto dele para lembrar e para ver o que está faltando para fechar. Porque o corretor, normalmente, ele foca no pequeno negócio. Né? O profissional de vendas, ele foca no pequeno negócio porque é um negócio de impacto. Né? Ele vai ter um retorno mais rápido e essas negociações de empresa são mais lentas. Então é muito importante o corretor acreditar na operadora, que ele está, no nosso caso é a Unimed, através do Grupo Vital, que a gente vai dar esse acompanhamento para ele. E como você falou dessa empresa de 400 vidas, foi para 1.200, outros casos já aconteceram, né? Verdade. Então, assim, exemplo. Cada empresa é uma estratégia, né? Você não tem uma coisa fechada, não. É isso aqui e acabou, né? Diferente do PME, que aí não tem o que fazer, mas numa empresa maior você consegue aumentar uma coparticipação ou diminuir. Você tem uma grade de produtos. Essa grade de produtos, o momento em que ela pode ser flexibilizada são nessas contas. Você pode, como você bem colocou, você pode ter uma coparticipação mais alta, uma coparticipação não tão alta, né? Então você consegue. Aliás, uma negociação de preço. Eu aprendi uma coisa hoje na Unimed, que eu vou falar aqui, porque eu acho que tem corretor que vende Unimed e não sabe disso. E eu fiquei encantado porque até então nenhuma operadora oferece isso. Que no plano PME, você tem a possibilidade de trabalhar as acomodações dentro da mesma família. O quarto coletivo e o quarto privativo, isso é incomum. Normalmente você trabalha diferente, quarto privativo ou quarto coletivo, por titularidade nas empresas. E a Unimed dá essa flexibilidade de você poder trabalhar dentro da família, apartamento, quarto coletivo. Eu digo porque, assim, de mudar a estratégia de acordo com a empresa. Nós temos um grupo, é o nosso maior cliente, são várias empresas. O grupo, estamos chegando a 20 mil vidas com esse grupo. Certo. E é engraçado, a gente está atendendo agora, uma empresa no Ceará, uma em Curitiba, outra no Piauí, gente em São Paulo. Aí São Paulo tem que ter Einstein, tem que ter Sírio, tem que ter Rainbow. Aí o Ceará tem outro. Então, assim, você percebe, e isso é um grupo que é nosso cliente, um grupo só, mas por ter unidades com CNPJs diferentes e atender, já é diferente dentro do próprio grupo. Exato. Imagina empresas totalmente com histórias distintas, com fundadores distintos, então a estratégia ela tem que ser muito particular, né? Muito flexível, muito personalizada. Personalizada, é verdade. E no plano empresa você tem isso, né? Até porque é dessa maneira que você vai conseguir atingir essas empresas de um porte maior, né? Legal. Eu vou fazer uma pergunta para você. Tem uma meia horinha aqui, está fora aqui do contexto, que é uma coisa que eu imagino que você... Eu fui num evento que você... daqueles maravilhosos que vocês faziam Espaço Torres. Espaço Torres, legal. Aconteceu algumas vezes, né? Mas a primeira vez foi muito marcante, que você chorou muito. Você lembra disso? Lembro. Que o pessoal levantou e começou a aplaudir. E aí foi todo mundo assim, foi uma coisa. Aí você, na hora, não... Depois sempre dá emoção, mas a primeira vez eu tava lá e eu vi que você realmente teve foi um carinho muito grande, né? Foram eventos memoráveis, né? Hoje a gente vê os movimentos, né? Você tem que tomar um cuidado muito grande para você... Eu gosto muito de frases, né? Corretor adora frase, comercial adora frase. Aí tem uma que diz assim, né? Que o passado, ele é uma referência, mas ele não é uma residência. Sim. Né? E a gente tem que tomar esse cuidado, porque se você tem muitas histórias já, se você tem muito movimento, você tem que ter aquilo como uma referência, mas não como uma residência. A pergunta eu tenho que buscar, né? Eu tenho que buscar momentos memoráveis hoje, né? Agora, se você perguntar das emoções que nós tivemos
Não tinha, eu vou falar para você, Sérgio, eu lembro de mais eventos, você lembra desse, mas eu lembro de mais eventos que a gente, porque quando a gente sobe lá naquele palco, a sensação que dá é um monte de coisa, é missão cumprida, você vê um monte de gente lá, o pessoal te aplaudindo, parece que você fez uma maratona e chegou no final da maratona, você completou os 42 km, você tá feliz da vida. Então quando você chega lá, você acaba não segurando a onda. Às vezes vai ter uma pessoa que vai olhar, pô, cara fresco, mas é porque ele não viu aquela história da maneira que você viu na hora que você subiu no palco, né? O que você acha que mais diferencia hoje um vendedor comum de um campeão de vendas? Você que conhece tantos campeões e tantos vendedores comuns que são mais comuns, né? Mas eu acho, sabe, uma coisa interessante, você falou uma coisa bacana, porque eu vou citar, eu posso citar um? Claro, não tem problema? deve. Então eu vou citar o Ademir, né? O Ademir tem muitos profissionais de venda, meu Deus do céu. Tem mas ele é muito querido, ele é fantástico. Ele tem uma história muito especial. O Ademir, ele quando ele começou, ele foi de bicicleta, a gente não chamava de bike, hoje é bike, né? Ninguém fala bicicleta, mas ele foi na época da bicicleta. Então ele foi de bicicleta numa corretora buscar uma oportunidade. E aí, eu não estou dizendo que o corretor tem que fazer isso hoje, mas ele foi buscar essa oportunidade lá, e aí tinha uma outra corretora do lado dele, porque eram aquelas mesas cheias de telefones ali e tal, e tinha uma outra corretora do lado dele que falou, ó, para você conseguir ficar aqui, manter o emprego aqui na corretora, que era a corretora do Garcia, né? Parecido Garcia, da Babas, você vai precisar fazer em média 15 visitas dia. Se você não conseguir agendar essas que você está tentando, ele não vai segurar você aqui. E ele acreditou. Porque não era verdade aquilo. Mas ele acreditou. E ele se empenhou de uma maneira que ele conseguiu fazer um agendamento de 7 visitas no dia. E ele chegou meio preocupado porque ele só tinha chego a 7 visitas. Então eu só estou dando um exemplo do nível que era de comprometimento que ele tinha para permanecer ali. E esse cara começou a crescer de uma maneira muito intensa, mas porque ele trabalhava demais. E aí chegou um momento da carreira dele, que eu sempre cito, aí entra a pergunta que você fez, que ele não era um exemplo mais para quem estava chegando. Porque quando você chega a ser campeão, você já está mais cérebro do que músculo. Você já está administrando a sua carteira, você está administrando os clientes, porque a grande indicação, o grande leads, é o teu cliente que já fechou. Esse cara é o cara que vai te gerar novos negócios. Não existe leads mais quente do que o cliente indicando para você. Então, e ele passou a ter clientes amigos. Até hoje, ele trabalha dessa forma. As pessoas idolatram ele, gostam dele, têm o carisma. Então, ele criou um relacionamento. Então, quando você que está chegando, olhe para os campeões como referência. Mas não faça o que eles estão fazendo hoje. Porque o que eles estão fazendo hoje é menos potencial do que você precisa ter. Você precisa intensificar. É mais ou menos como o atleta, Sérgio. No começo da carreira, o cara tem diferencial pela velocidade e condicionamento físico. Vai passando a carreira, ele vai precisando ser mais cérebro do que músculo. Ele vai numa posição mais estratégica. Então é mais ou menos isso. Cuidado quando você for, eu quero ser igual a tal profissional de vendas. Cuidado porque o que ele está fazendo hoje já não é parâmetro. Diz a propaganda, eu lembro da época de um shopping center popular, que não dá para ficar rico gastando como rico, né? Isso aí. Então, assim, o vendedor que está começando não pode se espelhar do vendedor campeão hoje, e sim no que o vendedor campeão como ele começou. Quando ele começou. Né? Então, isso é muito legal. Hoje, assim, você já deu alguns conselhos. O que você acredita que um corretor... Quando a gente fala corretor aqui, a gente está falando com o vendedor, o cara que faz a venda. Isso. Que traz o cliente para a corretora, para a operadora. Isso, né? Porque tem o pessoal, os corretores de seguros habilitados, suzepados e tal, tem essa questão, né, da paixão e da seriedade, da formalidade com a formação, né? Com a profissão, corretor de seguros, né? Isso. A gente está falando aqui bastante do profissional de vendas, que é o representante. O profissional de vendas que traz essa venda. Então, hoje, o que esse profissional
precisa procurar numa corretora, ele que está começando, ele que está iniciando essa... Porque, assim, não é o sonho de ninguém, gente, ser vendedor de plano de saúde. É diferente de jogador de futebol. Né? Então, a gente tem que captar pessoas que vão descobrir, vendendo plano de saúde, o quanto que isso dá dinheiro, o quanto que isso é bom. Porque quem está de fora não imagina. É verdade. Então, qual é hoje, o que você acha que o corretor que está iniciando tem que buscar numa corretora? Ele saber que ela investe em leads, que ela quer crescer, que ela quer expandir, porque eu acho que ele vai depender muito disso. Tanto a corretora depende de estar numa operadora que busca ganhar espaço, ganhar mercado, que ela investe para crescer, porque isso facilita a vida da corretora, né? Eu acho que o vendedor profissional de vendas idem, né, Campos? Eu acho assim que esse é mais um recado para a corretora do que para o vendedor, que eu vou falar agora. Né? Mas, de novo, né? É só uma opinião, é só um bate-papo, o podcast da Aquiplanos, estamos felizes aqui, mas é só uma opinião, um pensamento, né? Como se nós estamos aqui batendo um papo. Então, eu penso o seguinte, a corretora precisa ter, claro que às vezes não tem condição financeira para isso, mas ela fala, eu vou criar uma equipe interna. Né? Aí você cria a equipe interna. Só que você não dá o prazo de maturação para essa equipe. E aí, às vezes, por uma questão financeira, você precisa de um retorno muito rápido. E aí o retorno não vem. E aí aquele profissional que você começou a formar, ele deixa de obter os resultados que você esperava. Então, assim, eu sempre achei que é um achômetro, né? Vai que eu vou fazer lá, eu não ia gostar do resultado. Mas olhando de fora, como um espectador, o meu comentário é esse. Eu tenho a impressão que as corretoras dão um espaço de tempo muito curto para obter resultado dessas pessoas que eles colocam lá para fazer parte da equipe interna. Você precisa de mais tempo, precisa dar mais tempo, você precisa formar ele de fato. E aí entra uma outra feridinha. Às vezes, não, mas eu não faço isso porque eu formo o vendedor para o mercado. Vem alguém aqui, me paga uma comissão mais alta, o cara vai embora. Meu pensamento também. Eu tenho corretora, mas não está ativo, então eu não sei se isso daria certo ou não. Eu tenho a sensação que se você formar profissional de vendas, de verdade, se você fideliza ele, se ele for embora, no dia que ele for embora, está chegando 5 novos. Da onde vem essa formação? Tem muito mais. Quem de fato forma vendedores tem essa condição de estar sempre com um time em crescimento. Então, eu estimularia, aconselharia as corretoras, quando forem formar suas equipes internas, a dar mais tempo de maturação. Eu vi uma corretora fazendo, tem o nome lá, formando campeões e tal, mas é aquilo. É válido, tudo é válido, mas deu 3 meses, não vendeu, vai todo mundo embora. Então, eu não sei se vale a pena formar corretores com um espaço curto de tempo assim, né? Então, fica como sugestão. O profissional de vendas, para onde é que ele vai? Respondendo a tua pergunta. O profissional de vendas também é achômetro, né? Mas o que vem na mente, eu preciso ir para um lugar e que me dê a oportunidade de eu conhecer. Porque você veja, num outro podcast que a gente participou, eu lembrei que a gente falou isso. O cara vai lá, Sérgio, o corretor vai lá, aí você chama a Sua América para dar o treinamento. A Sua América vem e dá o treinamento. O cara fala, pô, legal, prestígio, executivo, sei lá, os nomes lá, exato, nem sei se tem mais ainda o exato. Aí agora nós vamos, mas quarta-feira você não pode perder, porque tem Bradesco. E na sexta, Unimed. Jamais visto. Já veio o Campos aí. E aí, o que você faz? Você sobrecarrega o ser. Entendeu? Um chega lá, chama de segurado, outro chama de cliente, outro chama de beneficiário. Entendeu? Então, é complicado. É muito interessante que ele caia, que ele entre numa corretora onde dê oportunidade dele se formar de verdade. Se ele conseguir, se alguém conseguir fazer isso, eu tenho a impressão que essas pessoas vão completar 1 ano, 2 anos. Porque isso que você falou agora há pouco, dizer assim, mas o cara que vem para cá não tem ideia do ganho que ele pode ter. Sabe o que eu estou vendo hoje, Sérgio? Eu estou vendo pessoas migrando de outros segmentos
para o segmento de saúde. E pessoas preparadas. Você pega cara que tem formação, mas o cara vê a oportunidade, porque a quantia que você pode receber num espaço curto de tempo, trabalhando com assistência médica, ela é assustadora. Ela faz, às vezes, gestores pensarem em sair das suas carreiras fixas, seguras, CLTs, para abrir a sua, porque é uma grande oportunidade. Se o cara trabalhar aquilo com intensidade. Você não pode trabalhar o segmento de saúde como um complemento salarial. Tem que ser a tua vida. Se for a tua vida, o ganho vai ser assustador. A gente percebe, né, que as pessoas, quando a gente fala fora, em outras atividades, né, bônus no final do mês, a pessoa ganhou 100, 200, 300 reais de bônus, né? Isso. E às vezes no saúde é 9, 10 mil no mês de bônus, que fora as comissões, né? Então, e ninguém sabe disso, a não ser quem está dentro. Né? Não é uma muito coisa que é um sonho, ninguém sonha, né? Não é uma profissão como médico, como engenheiro, jogador de futebol, que pessoas sonham com essas profissões. Isso. O vendedor de plano de saúde é aquele que não serviu para outra coisa. É a visão. E depois o cara começa a ganhar muito dinheiro, e aí ele forma os seus filhos em medicina, E muitos profissionais de vendas tiram o SUSEP, seguem carreiras também, né? Trabalham com outros ramos, né? Tem muito isso. Como você vê o futuro do setor de saúde no Brasil? Você acha preocupante? Você acha custos, principalmente, né? Tá. Mas também a continuidade de corretoras? Tá. Eu não vou fugir da pergunta, mas eu vou acrescentar algumas informações aqui. Hoje eu tive a oportunidade de falar com o Wilson, que sindicato, no segmento aí de corretor de seguros, é a pessoa, uma das pessoas mais importantes e brilhantes que a gente tem, né? Ele é fantástico. E eu perguntei para ele, porque eu queria falar sobre isso, eu queria entender dele o seguinte: hoje, formação de corretores aumentou ou diminuiu? Né? E ele falou que teve um aumento substancial, né? Que vem aumentando cada vez mais, mesmo com as dificuldades no segmento de saúde, procura-se outros ramos, né? Em função de custos e tudo que você falou, condição até do próprio país e tudo mais, mas o crescimento é visível, né? Então, muitas pessoas procurando essa segmentação. Só que eu penso o seguinte: 2017, vou voltar um pouquinho no tempo. Por que eu vou voltar no tempo? Porque 2017 teve um simpósio lá no Espaço Torres dos corretores de seguro, foi o Sincor de 2017, e eu estava na época representando a Amil numa bancada. Então, era uma bancada muito legal, tinha em torno de 600 corretores de seguros de todos os ramos lá, uma semana de discussão e tudo mais, de várias. A Amil tinha um stand lá e tal. E nessa bancada tinha um professor que foi patrocinado pela Sul América, que foi lá para falar, representar a Sul América. Tinha uma pessoa da Bradesco, tinha cada administradora ou seguradora estava lá representada por alguém. E nós, como éramos patrocinadores também, a Amil, eu fui representar a Amil para falar sobre um tema. O futuro, 2017, o futuro do seguro. Né? E do corretor de seguro, na verdade. Era mais o futuro do corretor de seguro. Quando esse professor, cara, lotada a sala, eu não estou exagerando se tivesse 700 corretores lá, tá? No Espaço 2. Quando esse professor foi falar, ele foi uma pessoa, professor é professor, né? Ele deu uma aula na fala dele. Só que ele deixou uma mensagem ruim no final dela, meio catastrófica, né? O pessoal ficou meio assim, brincando, né, estado de dó, né, porque ele passou uma mensagem final, ele falou de coisas bacanas e tal, crescimento, tecnologia, 2017, os próximos 10 anos, que o espaço do corretor ia diminuir substancialmente, e nós estamos em 2026, e só que a minha fala, quem esteve lá, claro, talvez não vá lembrar do que nós falamos, mas vão lembrar desse momento, a gente tem as fotos até hoje. E eu falava depois dele. Imagine a minha situação. Um homem de varejo, de massificado, segmento de saúde, que as pessoas sempre olhavam para mim vendo uma oportunidade de vender mais, de ganhar mais. E o cara que era professor tinha falado. Eu falei, meu Deus do céu, me ilumina. Né? Porque eu tinha que falar uma verdade, mas eu tinha que trazer entusiasmo na minha vida. Verdade com entusiasmo. Verdade com entusiasmo. Isso me acompanha a vida toda.
Mas eu não podia fugir da verdade, não podia sair de, quem tem medo de lobo mau vai ser muito legal. Não, era verdade o que ele estava falando, mas eu tinha que trazer entusiasmo para aquilo. E aí o resumo disso, Sérgio, foi o seguinte, a mensagem que eu passei é o seguinte, o resumo é assim, como está muito longe ainda, nós precisamos nos preparar, seja para o que for. E aí eu lembrei, é claro que eu não falei disso, mas eu lembrei hoje, tem uma música que fala isso, né? O futuro é o presente, e o presente já passou. Então as coisas são muito rápidas. Muito rápidas. Então, como não tem como prever 10 anos, no nosso país não dá para prever 10 anos. No Japão, beleza. Só a China. Exato, né? O Oriente, a parte oriental consegue. Nós não conseguimos. Então, a grande sacada é eu me preparar para o hoje. Claro, eu tenho que fazer projeções, expectativas e tal, mas, de verdade, se prepara para o hoje. Porque tem muita oferta hoje, tem muita coisa boa. Então, o futuro é o presente hoje. Porque a velocidade é... Você sabe, o nosso podcast é um exemplo. Você acha mesmo, você tem a esperança, a expectativa que alguém vai ver esse podcast na íntegra? Com certeza não vai, né? Não vai. Talvez a gente, eu e você, quem sabe. Mas a maioria não vai ver. Mas uma coisa é certa, os cortes... A velocidade da frase, se ela tiver impacto. Então é mais ou menos isso. Eu não estou fugindo da resposta, mas eu estou dizendo o seguinte: Sim. O futuro, ele tem que... Concentre as suas energias para os... Mas você já começa a perceber, inclusive na Unimed, de um pouco de tempo mais para cá, 3 anos mais ou menos, muito mais critério. Não tenha dúvida. Na planos empresariais, aquela questão que você falou de CID, de afastados. Tudo. Isso mudou demais. Então, o próprio corretor já compreende melhor isso, né? Sim, né? Eu brinco não, isso é muito sério. O melhor amigo do profissional de vendas e do corretor de seguros no segmento de saúde, o melhor amigo é a declaração de saúde. Sim. Porque é ela que a operadora e a seguradora faz com que faça muito sentido a figura do corretor. Mas me ajuda só a pegar uma questão aqui. Eu acho que na Unimed, agora eu tô meio... Não tô tão nativo assim. Acho que a partir de 30 vidas não tem mais declaração de saúde ou ainda tem? Ou passou a ter, no caso? Eu vou ser bem franco com você. Eu não sei ainda. Porque eu estou sendo treinado. Isso. Eu não sei se... Porque muda de operadora para operadora, né? Eu acredito que, como nós temos hoje essa gestão de saúde corporativa, ela vai pedir a declaração de saúde do cliente porque ela precisa acolher esse beneficiário. Nós não estamos falando de regra, nós não estamos falando da exigência, porque existe a carência zero. Mas como é que eu vou fazer o acolhimento e o cuidado se eu não tiver a noção de como ele está? Então, esse tipo de célula de gestão que a Unimed faz, certamente vai pedir essa informação, imagino eu. Tá? E as empresas, né, Campos, vão dar muito, muito, muito valor a essa questão que você está falando do projeto novo da plataforma, de acolhimento. De BI, né, de ter muita informação para conseguir conter sinistro, principalmente. Não tenha dúvida, isso é um grande diferencial. E que o corretor precisa levar para o cliente. Né? E que a plataforma está pronta para potencializar ele e levar junto com ele se necessário, né? Isso é muito legal. Vou ser franco, na minha cabeça, eu nunca sonhei que um dia a gente fosse fazer um podcast. É verdade. Se tem uma coisa que eu nunca imaginava na minha vida, né? A gente eu vou falar para você que tá uma delícia. Tá muito bom e eu tô muito feliz que seja você. Tô muito realizado hoje, vou para casa muito feliz. Parabéns, parabéns pela atitude. Vou celebrar, vou comemorar, agradeço aqui as meninas, a Isabela e a Adrielen também, porque estão dando essa força pra gente. E eu vejo que esse futuro, a gente é que vai construir. É isso aí. A gente vai, a Aquiplanos vai construir o seu futuro, o Rogério Campos está construindo o seu futuro. É isso. Né? E embora a gente já tenha uma certa experiência, a gente ainda quer ter um futuro bem grande pela frente. Eu ainda tenho dependentes aí. Isso, 7 aninhos. Isso, então imagina, cuidar né? da minha fofinha. Então, obrigado demais, Campos. Assim, Amém, eu que te agradeço. Já foi de prontidão quando eu pedi, você já
já se colocou à disposição. E aí vamos deixar uma mensagem para o corretor, para o gestor, para o RH, para o empresário, para todo mundo que é stakeholder, né? Que é interessado nesse mercado, nessa coisa tão importante que é levar saúde, né, a milhões de brasileiros, que é o nosso mercado de planos de saúde. Então, deixa a sua mensagem final aí. Tá bom. E mais uma vez, obrigado pela tua a presença, né, e fantástica na nossa vida. Tá bom, obrigado. Então vamos falar aqui pro teu time também, né? Para todos aí que tiverem oportunidade de ver esse podcast. Eu vou deixar, não é nem frase, que eu já falei muitas frases hoje aqui, então, mas eu penso o seguinte: para a gente ter sucesso no segmento com as seguradoras, com as operadoras, com a cooperativa, enfim, e com o nosso cliente, a gente precisa de fidelização. Então, nós precisamos cuidar das duas pontas, porque o corretor, ele intermedia essa negociação, né? Ele deve ser um grande parceiro, ele deve cuidar da operadora com o mesmo carinho cuidar do cliente, né? Nós temos que ver esses dois públicos da melhor maneira possível, né? Então, fidelize não somente com o cliente, mas com a operadora. Fidelize não somente com a operadora, mas com o cliente. Isso é muito importante. Cuide dessas duas partes, que é sucesso. Ótimo, então. Sei que vocês vão adorar esse episódio. Estamos aqui com... já perceberam? Não por acaso, é um dos maiores gestores comerciais do nosso país na venda de planos de saúde para pequenas e médias empresas, né? Para os grupos... Lá na minha, acho que eles chamavam de varejo ou... Massificado. Então, obrigado pela tua atenção. Assistam esse podcast. Assimilem tudo que vocês puderem em relação às dicas do campus, tanto para corretores como para empresários, gestores de saúde, RH das empresas. E até o nosso próximo episódio, que será com certeza também um grande sucesso. Até mais.